Se você está prestando atenção no mercado de IA, você provavelmente percebeu que o termo MCP simplesmente explodiu e que está todo mundo falando sobre ele nas últimas semanas. Só que a maioria das pessoas não sabe o que ele é, o que ele significa e como ele vai impactar o mercado de IA. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre o Protocolo de Contexto de Modelo, ou MCP, e como ele vai revolucionar o mercado de agentes de IA. Fala pessoal, meu nome é Enzo Panaroto e se você é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou fundador da Depth Automação, uma agência que ajuda outras empresas a implementar IA para automatizar e otimizar os seus processos internos, reduzir custos e carga de trabalho e aumentar o lucro no geral. Tudo isso através de agentes de IA, agentes de voz para automatizar ligações, automação de processos e consultoria de IA. Se você tem acompanhado os meus últimos vídeos, você provavelmente viu que eu vou lançar uma comunidade. Eu prometi que eu ia lançar agora no final de março, só que eu acabei atrasando isso um pouquinho, porque a gente está com bastante demanda aqui na empresa, peguei bastante projeto no mês de março, então eu realmente estou um pouquinho sem tempo. Mas se você está esperando pela sua inscrição, fica tranquilo que agora até metade de abril no máximo tudo isso vai estar pronto e eu vou te mandar uma mensagem. Para começar o vídeo, deixa eu te explicar do início. Essencialmente, uma LLM não consegue fazer nada além de gerar texto baseado no texto que ela recebeu. LLM significa Grande Modelo de Linguagem, caso você não saiba, basicamente os modelos de IA. Se você chegar numa LLM na forma pura dela e pedir para ela acessar uma API ou verificar alguma coisa no seu calendário, fazer alguma ação externa, ela não vai conseguir, porque ela não tem acesso a fontes externas. Uma LLM funciona apenas prevendo a próxima palavra com base nas palavras anteriores, usando padrões que ela aprendeu com base no treinamento que ela recebeu, a partir de uma grande quantidade de textos. O que ela, entre aspas, sabe está limitado ao que ela recebeu durante o treinamento e o que foi mencionado na conversa até agora. Por isso, apesar de parecer inteligente, na sua forma pura, uma LLM é basicamente uma máquina de completar texto, e tudo o que ela faz gira em torno disso. Mas conforme o tempo foi passando e o mercado de IA foi evoluindo, a gente saiu dessa fase inicial aqui de ter só o modelo, só a LLM em sua forma pura, para essa segunda fase aqui, onde a gente conseguiu conectar a LLM ao que a gente chama de tools, que são basicamente funções externas que a gente pode conectar ao modelo para ele tomar ações ou se conectar a sistemas externos. Como eu falei anteriormente, se você pedisse para o ChatGPT qual é a previsão do tempo em São Paulo, por exemplo, e ele não tivesse nenhuma tool conectada, ele não ia conseguir responder isso porque ele não tem acesso a essas fontes externas. Mas agora, se você conectasse uma tool com uma API do clima, por exemplo, ele poderia acessar essas informações em tempo real e responder: hoje em São Paulo a previsão do tempo é 28 graus com sol, alguma coisa assim, sabe? Enfim, ele consegue acessar essas informações em tempo real a partir dessa tool conectada. Um grande exemplo disso é o Perplexity, que consegue fazer buscas online e retornar essas informações para nós. Coisa que agora o ChatGPT e o DeepSeek também conseguem fazer com a tool de busca online. A LLM em si não consegue fazer essas ações, mas elas foram conectadas a uma tool que faz isso. Com essas tools conectadas, esses modelos começam a ficar um pouquinho mais inteligentes e funcionais, e assim a gente pode começar a utilizar eles em aplicações diárias. Por exemplo, toda vez que um contrato fosse assinado, a gente poderia conectar uma LLM a uma automação que envia um link de pagamento para o lead no WhatsApp, alguma coisa assim, sabe? Com essas tools conectadas, a gente pode colocar esses modelos e esses agentes para tomar ações em aplicações reais. Então, por exemplo, se você já assistiu esse vídeo aqui no meu canal, você viu que eu já mostrei um exemplo de um sistema multi-agentes aqui no canal. Então, dentro de um único agente eu tenho 5 tools, 6 na verdade. Uma Vector Store, um de verificar a disponibilidade no calendário do closer da empresa, uma de agendar o horário no calendário desse closer, uma de transferir o atendimento para um humano caso seja necessário, uma de identificar o serviço que mais se adequa ao que o lead está buscando e uma tool de quebrar objeções. Enfim, a gente pode colocar diversas tools dentro de um único modelo para ele conseguir tomar diversas ações em situações reais. Mas é aí que entra o problema. Hoje, para a gente criar um agente que se comunica com diversas tools de forma coerente, é muito difícil, ainda mais em escala. Porque pensa comigo, cada uma dessas tools aqui funciona de uma maneira diferente. Parâmetros, formato de dados, respostas, tudo isso varia. Por exemplo, se você quer que o seu agente consulte a disponibilidade no Google Calendário, como eu faço nessa tool aqui? Você precisa ensinar ele como enviar as requisições no formato que a API do Google exige, definir endpoints, estruturar o JSON com start time e end time e todas essas coisas, ou criar um fluxo que faça isso de forma manual. Enquanto para integrar com qualquer outra API, pode ser que todos os parâmetros e informações necessários sejam completamente diferentes da API anterior. Você está entendendo onde eu quero chegar com isso? É muito difícil da gente escalar esse tipo de operação, porque a gente tem que construir cada uma dessas tools de forma 100% manual. E é agora que o MCP entra. No dia 25 de novembro de 2024, a Anthropic, que é a empresa por trás do Cloud e de outros grandes modelos de IA, lançou um artigo introduzindo o Model Context Protocol, ou MCP, que funciona basicamente como uma camada intermediária entre a LLM e as tools,
Mais ou menos como está aqui. Pensa como se cada tool fosse uma língua diferente. Português, inglês, espanhol, e de certa forma é assim mesmo, porque cada provedor de serviço constrói sua API de um jeito diferente. Configurações, autenticação, resposta, corpo da requisição, tudo isso varia. Então a gente tem que adaptar isso para o nosso modelo conseguir se comunicar com esses serviços. O MCP vai funcionar como um tradutor universal entre a LLM e as tools, padronizando toda essa comunicação para que o modelo consiga acessar todos esses serviços externos, essas tools, de forma consistente, sem que a lógica da integração precise estar embutida no modelo em si. Resumindo, ele vai retornar para a IA todas essas informações o mais mastigadas o possível para que ela não tenha que fazer essa parte bruta que cada integração demanda. Então ele vai retornar, por exemplo, aqui estão todas as suas bases de dados, aqui estão as colunas dessas bases, aqui estão os seus prompts e aqui estão as suas tools. Baseado nisso, tome uma decisão. É uma evolução desse estágio que a gente está aqui atualmente, de o modelo se comunicar diretamente com as tools, para tornar mais fácil a conexão e a comunicação da LLM com essas funções externas. Porque, como eu falei, nesse estágio que a gente está, a gente consegue sim fazer essas tools, elas vão funcionar, só que é muito difícil da gente fazer isso em escala. Porque na maioria das vezes tem todo um trabalho manual por trás e tem que planejar todo um passo a passo para que isso funcione corretamente. Por exemplo, vamos supor que você quer que uma LLM agende reuniões para um cliente. Na fase que a gente está atualmente, em que o modelo se comunica diretamente com as tools, você precisa planejar uma série de etapas manuais, assim como eu mostrei lá no meu próprio N8N. Por exemplo, uma primeira função para verificar a disponibilidade no calendário, depois uma outra função completamente separada para agendar e confirmar esse horário. E tem que fazer todo um tratamento dos dados de entrada e de saída em cada etapa, criar prompts customizados para guiar a LLM corretamente em cada passo, cuidar de manuseio de erros, autenticação e manter tudo isso sincronizado. E como eu falei, isso tudo funciona, só que é muito difícil de escalar. Você precisa planejar cada função com cuidado e garantir que a LLM entenda quando e como utilizar cada uma delas. Tudo isso mantendo um contexto. Esse tipo de orquestração realmente funciona, só que tudo isso feito manualmente vira um gargalo à medida que o sistema cresce. Mas o que o MCP faz é praticamente unificar o modelo com esses serviços externos, criando essa camada onde os dois conseguem se comunicar de forma eficiente. E esse tipo de sistema funciona com 4 componentes: o cliente MCP, o protocolo MCP, o servidor MCP e o serviço externo. O servidor MCP é como se fosse um cardápio de ferramentas. Ele vai retornar as funções disponíveis, como por exemplo, buscar disponibilidade ou a API de previsão do tempo, como eu tinha comentado, explicar quais são os parâmetros esperados e como utilizar cada uma delas. Em outras palavras, ele traduz esses serviços externos, como APIs e bancos de dados. É como se ele dissesse: aqui estão todas as tools que você pode utilizar, essas são as instruções e você deve utilizar desse jeito. Já o cliente MCP funciona como se fosse um garçom. Ele recebe o pedido do modelo, como por exemplo, verifique a agenda do usuário, consulta isso no cardápio de ferramentas que seria o servidor, para entender como utilizar essa tool, faz essa requisição externa e retorna a resposta formatada para a LLM, sem que ela precise conhecer os detalhes técnicos da API. Agora falando um pouquinho sobre o protocolo MCP, você não precisa entender a fundo nem tecnicamente como ele funciona, mas sim que ele é como se fosse um idioma padrão entre as duas partes, entre o cliente MCP e o servidor MCP. É uma língua padrão que os dois vão utilizar para conseguir conversar entre si, digamos assim. É o que define como o cliente e o servidor vão conversar entre si. Um conjunto de regras que garante que sempre que a LLM pedir alguma coisa para o servidor através do cliente, ele saiba como interpretar isso, e vice-versa. Resumindo esse fluxo, o modelo vai interpretar o prompt, o que o usuário enviou. Então, se por exemplo ele está pedindo para ver um horário, ela vai entender que tem que ser necessário utilizar a tool de verificar a disponibilidade. Ela vai enviar essa intenção para o cliente MCP, não é uma chamada de API, é uma intenção que a gente fala. Esse cliente vai verificar isso no cardápio de informações, que seria o servidor, sobre como utilizar essa tool, quais são os parâmetros necessários, o que ela vai retornar, vai executar essa ação, vai chamar essa função externa, e assim que for executado, vai formatar essa resposta recebida e passar de volta para a LLM. O cliente MCP fornece ao modelo uma lista de tools estruturada, com descrição, nome, parâmetros e o que cada tool faz. Então, quando ela recebe um prompt ou uma intenção do usuário, ela consegue entender qual é a tool que precisa ser utilizada para realizar aquela função. Então, ela envia essa chamada, essa intenção, ao cliente MCP com a tool que é necessária para fazer o que o usuário está pedindo, seja de verificar a disponibilidade ou qualquer outra coisa. O cliente vai ir lá no servidor, entender como utilizar isso, vai executar essa ação e retornar tudo isso formatado para a LLM. Então ela não precisa fazer toda essa parte técnica da integração, de executar essa API em si, muito menos saber como executar essa API.
ela só precisa saber qual é a tool correta a ser utilizada. Então, quando o modelo precisa de algo que ele não tem disponível, ele dispara uma chamada contendo qual é a ferramenta que ele quer, quais dados ele precisa e qual é a intenção dele. O cliente MCP escuta isso, digamos assim, vai lá fora buscar essas informações, seja numa API ou num banco de dados, executa essa ação e retorna essas informações formatadas para a LLM como se ela tivesse feito tudo. Então, caso a gente fosse utilizar o MCP do Google Calendário, o cliente ia retornar uma lista das tools disponíveis com nome, descrição, parâmetros e quando utilizar cada uma delas, tudo isso formatado para a IA utilizar. E depois que esse MCP retornasse essas informações para a IA, a lista de tools com descrição, nomes, quando utilizar, enfim, ela ia saber que tem que utilizar a tool de verificar a disponibilidade quando o usuário pedisse quais horários estão disponíveis. Então ela ia enviar essa intenção para o cliente MCP, o cliente ia lá no servidor entender como utilizar essa tool solicitada pela IA, ia utilizar isso e ia retornar essas informações formatadas direto para o modelo, como se ele tivesse feito tudo isso sozinho. Acho que agora você está entendendo onde eu quero chegar. Então, ao invés de a gente precisar construir diferentes tools para verificar a disponibilidade, cancelar o horário, agendar e reagendar o horário, a gente pode só conectar o nosso modelo a um servidor MCP que está conectado ao Google Calendário. E o resto você já sabe como funciona. Todo esse fluxo do cliente, servidor e LLM. E esse servidor MCP é gerido pelo provedor do serviço. Então, por exemplo, se eu construo uma base de dados e quero que outros agentes de IA possam ter acesso a essa base, eu sou responsável por criar e desenvolver essa conexão. A Anthropic deixou claro que esses modelos se tornam um pouquinho mais inteligentes e funcionais quando tiverem essas integrações. Mas a responsabilidade de disponibilizar esses dados por meio do protocolo MCP é do próprio provedor do serviço, ou seja, quem é o dono dessa fonte de dados, quem é o dono da API. O que a Anthropic fez foi criar um padrão aberto, o MCP, que define como deve acontecer essa comunicação, e a partir disso, cabe às empresas a criarem essa ponte entre os seus sistemas e os modelos. E é por isso que hoje já tem vários provedores de serviço desenvolvendo seus próprios servidores MCP, para facilitar a integração dos seus sistemas com agentes e LLMs. Eu sei que esse tema é um pouquinho complexo, demorei bastante para entender isso sobre MCP, na verdade, então eu vou tentar te explicar isso num passo a passo simples. O primeiro passo é, o cliente MCP vai registrar a lista de tools na LLM, então vai passar para ela nome, descrição, parâmetros esperados, quando utilizar, o que retorna, tudo isso na LLM, para ela ter conhecimento sobre cada uma dessas tools e saber quando utilizar cada uma delas. O segundo passo é o modelo receber uma mensagem do usuário, por exemplo, quais eventos eu tenho na minha agenda hoje. E ela vai comparar essa mensagem com a lista de tools que ela tem disponível. Daí, baseado nisso, ela pode perceber que a tool mais correta para essa situação é buscar eventos na agenda, alguma coisa assim. Então ela vai pegar essa tool, vai pegar os parâmetros necessários que ela precisa para essa tool, digamos que seja um parâmetro de tempo, o dia, no caso o dia seria hoje, então ela vai enviar a tool necessária, o parâmetro necessário e vai montar uma chamada para enviar para o cliente MCP. E claro, essa maneira de comunicação, como essa chamada é montada, é definida pelo protocolo. Então a LLM vai montar essa chamada de função contendo, por exemplo, o nome da tool, parâmetros e demais dados esperados, tudo isso formatado na maneira que foi definida no protocolo e passar isso para o cliente MCP. Então o cliente MCP vai receber essa chamada estruturada aqui da LLM, vai identificar qual que é a tool que precisa ser utilizada, vai lá no servidor MCP identificar como ele pode utilizar essa tool, quais são os parâmetros necessários e tudo isso, como ela deve ser utilizada, vai executar essa tool, vai formatar a resposta recebida desse serviço externo e vai retornar isso direto para a LLM. Então a LLM vai receber essa resposta e formatar uma resposta final para o usuário. Se você ainda está com um pouquinho de dificuldade para entender como funciona esse tipo de servidor, fica tranquilo, isso aqui é complexo mesmo, eu também demorei para entender. E por isso eu montei 2 slides para você conseguir compreender um pouquinho melhor visualmente como isso funciona. Esse slide aqui que contém um passo a passo de como funciona esse tipo de servidor MCP, e esse slide aqui que contém cada responsabilidade de cada componente desse tipo de sistema. Então se você quer entender um pouquinho melhor, entender um pouquinho mais a fundo, pausa esse vídeo e dá uma olhada nos 2 slides. Pessoal, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha conseguido entender o que é o MCP e por que ele é tão importante. O meu próximo vídeo agora vai ser como utilizar esse tipo de servidor dentro do N8N. Então se você quer aprender, já fica ligado e se inscreve aqui no canal. Enfim, de qualquer maneira, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários que eu leio todos um por um. É isso e até a próxima.